Todos me ouvindo bem? Ah, está sendo gravado. Todos estão me ouvindo bem, me vendo bem? Está tudo certinho? Estamos sim, Dani. Tudo Sim. certinho. Ah, que bom. Oi, gente, é uma alegria muito grande, né? Boa noite a todos. E eu rogo a espiritualidade amiga, né, que esteja aqui conosco, nos fazendo entender e que a mensagem seja para todos os nossos corações, tá bom? Então, como vocês já ouviram, né, nós vamos falar sobre a prece de Ismalha, que é um capítulo desse livro aqui, Os Mensageiros, né, a segunda obra de André Luiz, que o Chico psicografou para nós, e que até está muito famoso aí por causa do filme, né, está muito em voga, e engraçado porque eu falei esse estudo outro dia, no outro centro, e a moça falou assim, engraçado, que eu li esse livro há uns anos atrás e eu não me lembro dessa parte maravilhosa que você acabou de citar. E às vezes acontece isso, né? Que a gente lê uma obra e a gente lembra de algumas coisas, mas os detalhes ou alguma coisa a gente não se recorda. Então, por isso que é sempre bom a gente estar voltando, né? Principalmente em partes que nos enriquecem tanto. Então, eu vou começar dando uma resumida, né? Falar com vocês aqui para a gente lembrar, porque no livro Os Mensageiros, o André Luiz e o Vicente, eles são preparados por Aniceto para virem aqui na Terra, né? Em missão de aprenderem, de se instruírem. E, inclusive, eles recebem um passe magnético lá no plano espiritual, em que eles recebem uma dose de energia ou de sensibilização para eles virem nessa missão, né, com a Aniceto. E aí, quando eles acabam de tomar o passe, eles até saem assim, falam, eu tô bem, tô normal, não tô sentindo nada demais, né, o André Luiz e o Vicente sempre ali conversando. E aí eles vão, né, para o plano físico aqui, eles passam por vários locais, vocês devem se recordar, né, do livro. E aí eles vêm para a colônia espiritual chamada Campo da Paz, né? E quando eles vão se aproximando, eles veem grandes muralhas, né? Como se fossem aqueles castelos medievais de antigamente, com as muralhas enormes de pedra, aquilo alto mesmo. E o André Luiz até acha assim estranho, né? Como é que pode ser uma coisa assim meio bruta, né, no plano espiritual, mas era necessário que assim fosse por causa da região umbralina que estavam em torno desse posto de socorro que é o Campo da Paz. E aí eles vêm, entram, né, o Aniceto aperta lá um local, tipo uma campainha, e eles são recebidos pelos guardiões, né, pelos porteiros, vamos assim dizer, e são muito bem recebidos, né? São muito bem, com alegria, com simpatia, recebem os três. E aí, logo que eles adentram o local, vem o administrador, que é o Alfredo, e a sua esposa, a Ismália, né? Que os recebem com mais alegria ainda, com mais entusiasmo, muita simpatia. E aí eles vão conhecendo o local, o Alfredo vai explicando, são muitos capítulos, né? Mas aí nós vamos mais para a situação que eu quero trazer para vocês. Eles estão assim num salão onde estão andando algumas pessoas, né? E esse capítulo se chama Espíritos Dementados. São irmãos nossos que estão ali, né, nesse posto de socorro. E aí o Alfredo está conversando com o André Luiz, com o Vicente, com a Aniceto, e aí vem um senhor interpelá-lo, né? Ô, senhor Alfredo, por favor, eu gostaria de um retorno sobre o meu pedido que eu fiz ao senhor, sobre aquela questão lá das minhas terras, dos meus escravos. Aquilo ficou uma situação pendente, até hoje eu estou esperando algum retorno. E aí o senhor Alfredo, oh, seu fulano, o senhor fica tranquilo, pode ficar tranquilo que eu já levei o seu pedido até o imperador, ele está ciente disso, não, porque o duque de não sei lá das quantas, ele vai querer tomar minhas terras e não sei o quê.
Então, olha só, né, o estado mental desse homem que estava achando que ele ainda tinha terras, escravos que poderiam ser roubados pelo duque de não sei das quantas. E o Alfredo ali, com todo carinho, né, responde ele com sinceridade, mas, né, respeitando o estado dele naquele momento. E assim várias outras pessoas o interpelam também, como mulheres, né, e tudo. E o André Luiz fica impressionado com aquilo, né, e fala assim: "Ô, Alfredo, e esses irmãos nossos, né, eles estão aqui por muito tempo, eles vão permanecer aqui por muito tempo, porque eu vejo que eles ainda estão num estado, assim, de muita confusão mental, eles não têm noção, né, do tempo que já se passou, ou da condição que eles estão hoje". E aí o Alfredo, com muito carinho, fala: "Olha, esses nossos irmãos, eles estavam aqui, estiveram num sono profundo por muito tempo. E após eles acordarem, eles ficam aqui para se restabelecerem até o ponto que eles possam estar aptos a receberem esclarecimentos e tratamentos adequados". Então, André Luiz ficou com aquela, né, dúvida: dormiram aqui? E aí eles vão caminhando, né, saem desse local, passam por arvoredos, né, porque era uma propriedade muito grande, né, lá no plano espiritual. E aí eles veem uns galpões, né, umas construções de mais ou menos uns 3 quilômetros de construção, bem extensa. E aí, à medida que eles vão andando para lá, para conhecer esse local, eles percebem que a luz vai diminuindo, até mesmo do lado de fora da construção. E aí o André Luiz e o Vicente se olham assim, meio assustados, né? Meio assim, sem entender. E eles, ao adentrarem esse local, eles percebem que estão na penumbra, estão na escuridão. E ali, naquele momento, né, se juntam a eles ali, nessa caminhada, vários trabalhadores, e todos em profundo silêncio. E eles observam que tem um aparelho na mão do Alfredo, que é como se fosse um sinalizador. E ele explica que aquele sinalizador é necessário para o trabalho que vai ser realizado lá dentro desse local. E aí todos em profundo silêncio, né, e na penumbra, aí eles vão chegando num determinado local, e o André Luiz percebe que há leitos, um do lado do outro, assim, numa extensão muito grande. E aí eles param, né, e num determinado momento que o Alfredo faz um sinal, assim, com aquele sinalizador de luz, as luzes das paredes se acendem. Deixa eu beber uma água aqui. E quando aquelas luzes se acendem, mais fracas, mas dá para o André Luiz observar que são muitos irmãos deitados ali em camas que estão em profundo congelamento. Só que o André Luiz leva um susto, porque são irmãos que estão em expressão de horror, muitas vezes, de olhos arregalados, né? De expressões de pavor. Então, o André Luiz, ele fala que é como se fossem verdadeiras múmias, né? É como ele pode até designar aqueles irmãos. Aí ele pega e diz assim para o Aniceto: "Explicai-me por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte?" E o instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Então, quer dizer, eles estavam sussurrando, né, para respeitarem a questão do silêncio perto daqueles nossos irmãos ali que estavam em sono, né? Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanece com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo.
o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, que creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador. Pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada vem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial de feto, né? Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Então, quer dizer, ele está explicando, né, que esses nossos irmãos que estão lá daquele jeito dormindo são pessoas que negam a fé, que negam a crença numa vida depois, né, da morte do corpo, ou que eles têm medo de assumirem a responsabilidade sobre o que fizeram, né, porque às vezes eles carregam culpas, remorsos tão dolorosos que eles não querem ter contato com a sua própria consciência depois que desencarnam. Então, eles se fecham, né, para essa realidade, ou muitos irmãos nossos, né, de outras religiões acreditam. Eu acredito que depois que morreu, acabou. Acabou tudo. Então, morri, acabou tudo. Aí fica ali naquele estado, né, de que não existe nada, não acredita em nada, e ele fica ali naquele estado de congelamento, de dormência. Ou então, aqueles que acreditam, não, quando eu desencarnar, quando eu morrer, eu vou dormir até o dia do juízo final. Então, eles realmente acham que quando, né, eles vão dormir esperando o dia em que Jesus vai vir para julgar os bons e os ruins, né? Então, são convicções tão enraizadas nessa crença, né, desses nossos irmãos, que os fazem ficarem desse estado de dormência, de verdadeiras múmias, né? Grande o meu assombro, como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de modo algum na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então, olha só que coisa importante é nós termos a fé, né? É essa fé que nos dá a convicção
de que nós somos capazes de superar os problemas e que depois dessa vida haverá outra vida, né? Ou a continuação, que é uma vida só. Então, isso é uma coisa que nos impulsiona, que nos faz sermos pessoas convictas. Então, provavelmente, quando a gente desencarnar, a gente não vai dar esse trabalho de ficar dormindo, né? E aí, falando no trabalho, né, que esses nossos irmãos realizam lá, o, o Alfredo vai dizer, ó, que estávamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem, ainda adormecidos, 1980 irmãos. E ele diz que eles têm 80 trabalhadores para atender a todos. E aí ele diz que ele estava aguardando que viessem, né, mais pessoas preparadas, pessoas treinadas para realizar aquele trabalho, porque havia somente 80. E se cada pessoa cuidasse de 5 irmãos, ele então tinha feito uma separação de 400 irmãos daqueles, né, que estavam no estado mais propício a receberem um tratamento mais intensivo. Então, eles recebiam, além do alimento líquido, né, e da água fluidificada, eles recebiam passes, e inclusive o passe do sopro, né, que é citado nesse livro. E é uma coisa muito bonita, né, da gente pensar que esse passe do sopro, ele tem uma particularidade, né, em que ele explica que para você fazer esse passe do sopro, a sua boca tem que estar limpa, iluminada, né? E como que a nossa boca fica limpa? Só escovando dente? Não. É as palavras, né? São as palavras que nós pronunciamos, né? E além das palavras, os sentimentos que nós emitimos, né? Então, quando a gente está à frente a uma pessoa ou uma situação, qual é a nossa palavra? Né? A nossa palavra é carregada de luz, a nossa palavra é carregada de otimismo. A gente usa da nossa palavra para abençoar ou não? A gente usa essa palavra muitas vezes como uma arma, né, para ferir alguém, ou como uma ofensa, ou uma humilhação, ou simplesmente para expressar a nossa raiva que a gente ficou, ou de um susto, né, ou de uma dor que sentiu. Então, olha só como é importante, né, nós policiarmos até mesmo as palavras que nós pronunciamos para que a nossa boca esteja mais apta a abençoar, né? E então eu fico imaginando que esse passe do sopro realmente não é para qualquer pessoa, né? É para a pessoa que cuida dessa fala, que cuida dessa boca, né? E aí, ele vem dizer, né, que esses são 400 irmãos que estão ali sendo mais auxiliados, mais intensificadamente, mas os outros também recebem uma vez ao dia o alimento e a água fluidificada. Esses quase 2.000 irmãos. Então, pensa bem, o trabalho desses nossos 80 irmãos lá no Campo da Paz não é brinquedo, não, né? É um trabalho árduo. E aí, após aí tá, eles estavam fazendo, né? Eles estavam fazendo assistência lá e o tratamento aos irmãos. E aí o Aniceto chamou o André Luiz e falou assim: André Luiz, já que nós estamos aqui, né, para o seu aprendizado e do Vicente, vocês inclusive receberam uma preparação para que vocês tivessem mais oportunidades, né, tipo assim, mecanismos, né, de enxergarem melhor para aprenderem aqui. Chegue perto dessa irmã nossa que está aqui dormindo, para você conseguir perceber qual é a situação dela. E aí o André Luiz se aproxima de uma senhora que está lá deitada, né? E ele pega e se concentra
nela, ele começa a perceber que havia tipo que um campo escuro, acinzentado ali, né, perto da fronte dela, e ele se concentra, ele começa a ver o que ela estava vendo, né? Ele começa como se fosse uma tela, ver um filme, e ali ele vê ela, né, conversando com o senhor numa determinada situação, e ela comete um assassinato. Ela assassina um homem, né, que ela envenena e depois faz uma série de coisas que, né, até melhor a gente não citar aqui, porque era um verdadeiro pesadelo que ela vivia e revivia naquele estado em que ela estava, né, congelada naquele momento de sofrimento que ela causou o outro, mas principalmente fazendo mal a si própria, porque foi um ato tão assim horroroso para ela que a marcou profundamente, né? Então ela vivenciava aquilo ali nesse pesadelo repetidas vezes. E aí o André Luiz, na hora que ele pensa assim, nossa, mas como que pôde? Aí ele falou que pensou. Olha, essa senhora podia ser uma irmã minha, podia ser uma tia minha, podia ser uma amiga minha. Eu não tenho condições de julgá-la, né? Ou de pensar mal dela. A gente não sabe a história que fez ela chegar nessa situação. A gente não sabe que sentimentos a levou a fazer aquilo, mas o que eu pudesse fazer para auxiliá-la, eu faria. Ele sentiu aquele amor, né? Aquela compaixão daquela irmã. E aí Aniceto chama ele, né? Falou, André, vamos chegar para cá, porque está chegando a hora da prece. E aí todos os funcionários se colocam, né, na sua posição, e aí o Alfredo faz um novo sinal com aquele sinalizador e as luzes se apagam novamente. E olha só que respeito, né, que eles têm com o sono daqueles nossos irmãos, pelo silêncio, pela organização, pela assim que pode apaga a luz novamente para que aquela luz, né, não venha perturbar, né, a pessoa que está ali em sono. E aí eu fico pensando, né, às vezes será que a gente se preocupa até com isso, quando uma pessoa está na nossa casa dormindo, né? A gente chega, bate porta, acende a luz, né? Ah, eu tô precisando pegar um negócio aqui, e pega e acende. Será que a gente faz isso no dia a dia? Será que a gente pensa, né, na situação do outro, em tratá-lo com carinho, com respeito? Isso tudo a gente vai aprendendo, né, com André Luiz nessas obras. Aí as luzes se apagam e é a hora da prece, deles fazerem a prece. Aí, inclusive, o Alfredo falou, Aniceto, né? Você poderia fazer a prece. Aí ele fala: não, de jeito nenhum. A prece aqui é da nossa irmã Ismália, né? Ela que tem a melhor condição para isso. E aí, deixa eu pegar aqui para a gente ler melhor. Só um minutinho. Beber uma aguinha aqui. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram a vizinhança de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar. Então, olha só, ele vai narrando, né, como é que tá bonito lá o pôr do sol e tudo. E Ismalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, vai começar a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração.
Então, antes da gente ler aqui a prece, olha só que interessante o que o Aniceto falou. Ele falou, olha, vamos acompanhar a prece da nossa irmã, palavra a palavra. Vamos orar junto com ela, né? Quando ela diz uma palavra, a gente está ali repetindo mentalmente. Porque quando todos, na mesma vibração, fazem aquela oração, a força, né, a energia ali, a harmonia que se faz é muito maior. E é interessante, né, quando a gente pega essas obras de André Luiz, que são bem mais recentes, a gente encontra toda a base no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, né? Inclusive, até procurei para nós aqui, na Revista Espírita, janeiro de 1869, 1864, num caso de possessão da senhorita Júlia, é dito assim, ó. Também é preciso não se esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande quando feita por certo número de pessoas, agindo em sintonia com uma fé viva e um ardente desejo de aliviar. Então, quer dizer, quando a gente se encontra, quando a gente se reúne e ora junto, isso é uma força multiplicada pelo tanto de pessoas e pelo tanto da vibração que ali se faz, né? É o que eu digo, quando a gente está numa sala sozinho cantando, você tem uma música. Agora imagina um coral inteiro reunido cantando. É maravilhoso, né? Eu amo coral, né? É muito bom. E a gente vê ali a força e a harmonia que essa união faz. Então, também é a mesma coisa, né? Na oração. E no Livro dos Espíritos, né? Ele diz aqui para nós, na questão 659. Qual é o caráter da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece se pode propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. É sempre bom, né, a gente lembrar desse ensinamento, como é importante nós orarmos louvando, agradecendo e pedindo, né? Porque muitas vezes a gente quer só pedir, né? Mas vamos lembrar das outras questões também. E aqui, na 664, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como nossas preces podem lhe proporcionar alívio e breviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Então, quer dizer, se a gente orar, a gente vai dobrar a justiça de Deus sobre aquele espírito, né? Aí vem a resposta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, olha que bonito, né? Que importante é a oração, e é justamente por isso que a Ismália vai fazer essa prece tão linda agora. Então, vamos lá. E ela começa comovidamente. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar a vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar os vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai o Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade,
para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho de vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Aí o André Luiz fala assim: a voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Então, olha só que lindo, né? A gente observar. Ela louvou, porque o tempo todo ela se refere a Deus como Pai justo, misericordioso, né? E ela se coloca em posição de humildade, né? Senhor, nós estamos aqui para realizar a vossa vontade, para secundar, né? Porque às vezes quando a gente pega uma missão, quando a gente pega um trabalho, a gente fala, não, eu vou dar conta, eu vou fazer. E muitas vezes a gente quer ver resultados, a gente quer ver aquilo tudo dando certo. Só que nós temos que entender que nem tudo vai sair como a gente imagina. Porque nós somos instrumentos, sim, mas a vontade maior é de Deus. São os desígnios de Deus, a providência divina é que vai fazer com que as coisas aconteçam ou não. Então, a gente tem que ter isso em mente, que quando a gente pega, né, uma missão, quando a gente pega um trabalho, a gente está fazendo o nosso melhor, né? A gente está dando o melhor que nós temos, a nossa boa vontade, a nossa dedicação, mas o resultado a gente não pode esperar, né? Porque isso depende da vontade de Deus para com aquela pessoa. Não que Deus não queira que a pessoa se cure ou que a pessoa não seja auxiliada, não é isso. Mas às vezes a pessoa implorou por aquela dificuldade, por aquele desafio. E exatamente aquela dificuldade, aquele desafio que vai fazer com que a pessoa aprenda a ser mais forte, a vencer, né, determinadas dificuldades que ela carrega ainda dentro de si. Então, eu vejo que, às vezes, a gente, né, que trabalha, às vezes, no passe, né, ou trabalha com as dificuldades das pessoas no atendimento fraterno, a gente quer ver a pessoa bem, sim, a gente quer ver a pessoa melhorar, mas, às vezes, tem um determinado tempo e que não depende de nós, né? Então, até isso, a gente tem que se colocar como secundando a vontade de Deus. Nós somos apenas um instrumento. E aí ela se coloca numa humildade, né? Ela se aproxima de Deus naquele momento e é um amor tão grande que ela começa a brilhar, ela irradia luz diamantina de todo o seu ser. E o André Luiz narra que no tórax dela parece que tinha uma luz acesa, de tanto que brilhava, né? Aquele amor que ela estava expressando no momento da prece. Aí ele continua. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam a Ismália estavam quase semelhantes a ela.
Então, quer dizer, tinha umas irmãs ali com a Ismália que elas também estavam brilhando quase da mesma forma que ela. E a cor, né, dos soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Elas emitiam uma cor azul, azulada. Depois delas, em brilho, vinha a luz do aniceto, de um lilás surpreendente. Ele estava irradiando uma luz lilás. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo. Então, quer dizer, o Alfredo estava brilhando menos e a luz dele era verde, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. Eu fiquei pensando, qual seria minha cor, hein? Ai, quem dera, né, gente? A gente poder ver isso. E depois vínhamos eu e Vicente, que mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerado que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, olha que legal, na hora que ele olhou todo mundo, né, ele viu vários brilhando, quando ele olhou para si e para o Vicente, ele viu que eles estavam brilhando um pouquinho, e ele já ficou tão satisfeito que ele falou, nossa, que legal, eu e o Vicente estamos brilhando um pouquinho, porque tem gente lá, ó, que não está brilhando nada, está obscuro, como se fosse o encarnado mesmo, né? Então, quer dizer, é gradativo, né? Porque é a conquista de cada um, né? E aí, com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães, que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos exilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimentam-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas, que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram na senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensina-nos a transpor as fronteiras da separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. E ajudai-nos a compreensão
a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos, em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Então, mais uma vez, a gente percebe, né, a sabedoria que essa nossa irmã está expressando quando ela pede auxílio aos nossos irmãos e ela roga pelas mães que estão ali, né? Ela não vê somente o erro, mas ela vê a missão, o papel que elas ocuparam e que por isso elas não conseguiram cumprir a missão. Os pais, os cônjuges, os jovens, né? Ela coloca eles como pessoas como nós, e realmente são. E aí ela coloca, Senhor, nos auxilia, porque nós também já erramos, e nós estamos aqui para reparar o quanto nós pudermos, né? Porque nós já também dormimos, como ela diz, a gente pode ter dormido, né? Em outros tempos. Nós necessitamos da misericórdia e do amparo de tantos irmãos, né? Iluminados, que sempre nos auxiliam. Então, ela se coloca ali em profunda humildade e ela pede, Senhor, que a gente aprenda a ver ele como os irmãos de caminhada de luta, né? E que a gente não os julgue, né? Que a gente olhe para eles com fraternidade e entendimento. Então, isso também é muito bonito, né? Porque muitas vezes nós fazemos julgamentos, né? Nós vemos uma pessoa, às vezes, eu vejo muito isso, né? Infelizmente, falar, coitado, ele mora na rua, o outro fala, mas ele mora porque ele quer, ele não sai da rua porque ele não quer trabalhar, né? Aí, o primeiro olhar de julgamento, né? De condenação, mas sabe lá o que aquele irmão passa, sabe lá o que a história que ele carrega, né? Então, assim, a gente não pode nunca ter esse olhar de julgamento. Inclusive, outro dia eu ouvi uma historinha, que naqueles lindos casos do Chico, né? Diz que um dia ele estava saindo da casa espírita com alguns confrades, eles iam pela rua conversando, eles iam tomar um café, não sei. E aí ele olhou, o Chico olhou lá do outro lado da rua, tinha um morador de rua que estava assim mexendo em umas coisas e tal. Ele falou: meus irmãos, vocês me esperam aqui só um minutinho que eu já volto. Aí diz que o Chico atravessou a rua, chegou lá perto do senhor, né, morador de rua, conversou com ele. Aí o senhor abraçou, deu um abraço nele, despediu, tal, atravessou a rua de novo. Aí diz que os confrades que estavam lá falaram: Chico, você é muito caridoso, né, meu irmão? Você é gentileza pura, você atravessou a rua para ir lá, dar um abraço nesse mendigo, nesse morador de rua. Aí diz que o Chico falou assim: não, meus irmãos, vocês estão enganados. Eu fui até lá por causa da luz que aquele irmão estava emitindo. Vocês não fazem ideia do quanto ele é iluminado. É a última encarnação dele aqui na Terra e ele pediu para que fosse assim, para que a última reencarnação dele aqui na Terra fosse como morador de rua, para ele vivenciar, para ele experimentar situações que somente esse papel aqui na Terra iriam trazer para ele, como aprendizagem. Então, pensa bem a grandiosidade no espírito, né? Já iluminado, e que está ali como papel de morador de rua. Então, muitas vezes a gente olha com um olhar de julgamento, mas a gente não sabe de nada, né? A gente não tem
luz e a sabedoria do Chico. Então, que a gente sempre possa olhar e ter esse olhar de compaixão, de igualdade, porque todos nós, né, somos irmãos, estamos na caminhada aqui, aprendendo uns com os outros. Aí fizeram a esmalha nova pausa, agora mais longa, e enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Quer dizer, já estava até chorando, emocionada, né? Suave calor, todavia, poçava minha alma, e tão intensa era a nossa sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. E fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Então, olha só, ele percebeu que flocos de luz caíam sobre aqueles que estavam orando, né? O plano espiritual estava ali enviando as vibrações para aqueles nossos irmãos que estavam em contato com o plano maior. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda ali reparava o problema da gradação espiritual. Então, o que o André Luiz narra? Que essas luzes que atingiam eles davam para eles a oportunidade de expressarem essa energia. Então, eles emanavam bolhas de luz com a coloração que eles tinham. E a esmalha é a que mais doava essas bolhas e atingia um grande número de irmãos. E assim ia fazendo, né? Os que estavam mais iluminados doavam mais essas bolhas luminosas para os irmãos ali, e os que tinham menos luz emitiam menos. Então, olha só que interessante, né? E aí o André Luiz começou a observar que essas bolhas atingiam a fronte e o peito dos irmãos lá que estavam no sono. E eles começaram a se mexer, começaram a balbuciar, começaram a gemer, começaram a falar as coisas, como se estivesse, sabe quando a gente está naquele pesadelo ali e começa a se debater, começa a falar. E aí o André Luiz falou que, de repente, ele percebeu que, ao longo daquelas camas, 2 irmãos levantaram e começaram a sair correndo, assustados. Aí é engraçado que o André Luiz ainda fica assim, olhando, tipo assim, ninguém vai pegar eles, né? Ninguém vai correr atrás. Aí o Alfredo fala, fica tranquilo, André, porque eles serão depois, né, auxiliados, porque agora eles estão achando que eles estão num pesadelo, eles têm que fugir, eles têm que correr, é normal essa reação. E aí é interessante, né, que no final eles até vêm agradecer a presença deles ali, porque haviam vários dias que não acordava nenhum irmão. E naquele dia em que eles estavam, né, levantaram-se 2 irmãos. Então, assim, para eles foi uma alegria muito grande. Porque o trabalho, né, é igual a gente falou, a gente às vezes faz esperando o resultado, mas o que a gente não pode, né, assim proceder, porque o resultado é sempre da vontade de Deus. Aí, o Aniceto, né, vem ver a perplexidade deles e fala assim, ó, conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração filha do amor não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, consistindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, olha que lindo, né? Que é a oração nas nossas vidas. É a gente orar com amor, né? Com sentimento. Isso deve ser uma rotina para nós, né? E não é só dizer palavras,
é senti-las, né? É expressá-las com todo o nosso coração e se colocando mesmo nessa posição de humildade. E mais na frente, né, ele vem dizendo assim: o Senhor atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Então, que coisa linda, né? A gente perceber que o amor é sempre a resposta, né? Que o trabalho, a nossa posição de humildade, de se fazer instrumento e termos a consciência de que apenas nos melhorando, né, amando cada vez mais, nos policiando nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras, como a gente falou, é que nós vamos ter a grandeza de poder auxiliar cada vez mais. Então, olha só que interessante. E eu não comentei com vocês, mas quem leu o livro deve lembrar que a Ismália, ela nem podia permanecer ali naquela colônia por muito tempo, porque elas já habitavam outras colônias mais evoluídas. Mas como ela, né, era o amor ali do Alfredo, e o Alfredo também, né, a queria ali por perto e precisava, e quando ela estava lá, ela auxiliava muito, a espiritualidade dava a permissão de que ela fosse lá e participasse do trabalho algumas vezes. Então, ela estava ali de passagem, né, para auxiliar, pelo tamanho da grandeza que ela é, né? Ela ainda é, com certeza. Então, é muito importante para que a gente aprenda sempre com essas obras, né, para refletir. E aí, às vezes, a gente fala assim, o fulano tinha que estar ouvindo isso. Não, é a gente mesmo, né, que tem que estar sempre ouvindo, aprendendo e colocando em prática. Tá bom, meus irmãos? É essa a mensagem que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, né? E que Jesus esteja sempre conosco, nos abençoando. Ô, Dani, muito obrigada. E a gente queria saber se alguém quisesse, pode fazer alguma pergunta. Claro, pode fazer sim. Nós vamos estudando aqui, se eu não souber responder, alguém responde. Ou a gente pesquisa. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa para a Dani, é agora. Ou se quiser salientar, né, o que achou de legal, de bonito, que chamou atenção, né? Eu acho que está todo mundo preocupado com os nossos compromissos. Estamos todos refletindo, porque não é fácil, né? Mas é um desafio gostoso a gente poder ir superando, né, as nossas dificuldades, os nossos medos, arregaçando as mangas e trabalhando, não podemos mais largar o arado. Sabe o que eu achei muito interessante? Esses irmãos, né, estarem ali naquela situação, mas eles ainda necessitarem do alimento líquido que era oferecido a eles,
e a água fluidificada, né? Porque muitas vezes, eu não sei aqui entre vocês, né? Mas a gente que brinca muito nos nossos grupos de estudo e tudo, aí a gente fica assim, ah, não, mas quando eu desencarnar, vou chegar lá na colônia espiritual, vou ficar comendo só sopinha. Ah, mas e o meu pão de queijo, e o meu cafezinho, e não sei o quê. A gente brinca, né? Porque a gente ainda tem uma necessidade tão grande, né? A gente ainda brinca, não, porque espírita, quando se reúne, é café, é biscoito, é coisa boa, porque, né, bebida, essas coisas não é com a gente não gosta. Agora, uma comidinha, umas guloseimas, cai sempre muito bem, né? E aí, essa questão da alimentação me chamou muita atenção, porque a gente vê, né, em todas as obras que a alimentação ela ainda é necessária, né, para o nosso corpo espiritual. Então, ou é uma sopinha, né, ou é uma coisinha que é servido. E para esses nossos irmãos que estão ali convalescentes, né, ainda em sono ali, em pesadelo, eles estão sofrendo muito, mas é ministrado a eles o alimento, que é tipo uma sopinha, uma coisa líquida, e eu sempre fico assim curiosa, né? Falei, gente, como é que bebe aqui? Como é que engole? Como é que deve ser? E aí a água fluidificada também e o passe magnético, né, que é sempre assim primordial, tanto no encarnado como no desencarnado. E tanto o André Luiz e o Vicente também receberam um passe para sair da colônia Nosso Lar e vir nessa missão. Então, olha só como é importante a oração, o passe, a água fluidificada, né? Isso tudo nos dá a certeza de que tem que ser realmente hábitos nossos para nos auxiliar, né? E é muito importante quando você chamou a atenção do passe do sopro, né? O cuidado que se tem que ter com o passe do sopro é muito sério. E isso vale para quando se aplica um passe, de qualquer passe, né? Com certeza. Passe magnético, ele leva a nossa luz, sei lá que cor que é, né? Mas vai levando as nossas bolhas de luz, ou não, Uhum. ou não. E aí É, a gente tem que ter muita responsabilidade quanto a isso, porque a gente, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Então, que a gente aprenda a ajudar, né, realmente. Esse preparo, esse cuidado, esse carinho e esse também esse respeito que você chamou atenção lá no início, com o sono, com o silêncio, porque quantas vezes nós eufóricos entramos na casa espírita, oi, aqueles abraços, aquela efusão, e às vezes tem alguém que está lá em prece, uhum. precisando de um silêncio, precisando, estar sofrendo um momento difícil. E a gente está lá naquela alegria. A alegria é ruim, não, mas a gente tem que prestar atenção, né? É verdade. Então, muito proveitoso, muito rico, muito bom, Dani. Agora você já aprendeu o endereço. A gente gostaria que você participasse conosco, vindo estar conosco, vindo falar para nós, vindo nos visitar. E queríamos te convidar para permanecer conosco agora na irradiação, se você